Meus irmãos, graças e paz, bom dia. Nós estamos na nossa exposição no livro do Evangelho de João, capítulo 8. Vamos dar sequência aqui nessa manhã, a partir do versículo número 12. João 8, do 12 ao 20. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, a partir do versículo 12 ao versículo 20. Vamos ler? Peço que os irmãos me ajudem na leitura, tá bom? Vou começar lendo, depois eu peço que os irmãos possam ler os versículos ímpares. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Temos sido tão instruídos, Pai, no decorrer desses estudos, desse evangelho de João tão rico, Pai, quando fala do eu sou, do grande Senhor, do nosso Salvador. Que os nossos corações estejam atentos nessa manhã, que a Tua palavra possa nos alcançar mais uma vez, meu Deus, produzindo frutos de justiça, fé, arrependimento, Pai, adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossos olhos, eles não suportam uma exposição excessiva à luz, né? Você, quando criança, eu vou dizer quando criança, tá bom? Mas se você fez isso enquanto adulto, não se encabule. Quem nunca deu aquela olhada básica para o sol? Ficou encarando o sol assim, tal. O que é que acontece? O que é que aconteceu depois? Você percebeu, você ficou atordoado, ofuscado, né? Nesses tempos de exposição excessiva às telas, certamente quando nós vamos ao oftalmo, ele recomenda lentes especiais, né? Pra gente, especialmente para quem passa muito tempo lendo, muito tempo exposto às telas. Quando a gente vai dirigir à noite, também tem gente que usa aqueles óculos, né? Especiais, aquelas lentes para o motorista ficar mais confortável. Você já foi tentado a dar aquela olhada básica passando numa serralheria e lá o serralheiro fazendo o seu trabalho e a solda, né? Aquela solda e a gente fica, né, tentado a olhar para aquela luz. E o eclipse solar também tem uma preparação especial, né? A gente quer olhar, a gente quer ficar deslumbrado com aquela maravilha, mas é necessária essa proteção. Imagine só quando a luz rompeu ou irrompeu esse mundo. Jesus Cristo.
Malaquias profetizou acerca de Jesus, chamando Jesus do sol, o sol da justiça. Malaquias estava prevendo, profetizando acerca da vinda do Salvador. E de fato, Jesus veio para romper com a treva, romper com a escuridão. O mundo que estava em escuridão, ele viu a luz. Lembremos de Isaías também, que profetizou acerca disso. O mundo que estava em trevas viu a luz. Jesus veio à luz. A luz veio a esse mundo, nos visitou. E ora, se por um lado é deslumbrante, é maravilhoso ser iluminado por Cristo Jesus, por outro lado também é necessário que tenhamos lentes especiais para olharmos para Jesus. Podemos dizer que essas lentes são a fé. Por meio da fé olhamos para Jesus como nosso Salvador. Porque se não olharmos para essa luz, segundo a fé, nós ficaremos ofuscados. Nessa passagem que lemos, Jesus se apresenta como mais um eu sou. Eu sou a luz. E diante dessa exposição excessiva de Deus diante dos homens, nós perceberemos que haverá e já tem havido aqui uma dicotomia, uma visão diferente. Há pessoas que olham para Jesus e têm a sua vida iluminada. Há outros, no entanto, que com seu viés de incredulidade, eles não conseguem ver na pessoa de Cristo o Salvador do mundo. Não conseguem perceber em Jesus que ali é a luz do mundo, o próprio Deus entre nós. Eu quero mostrar esse texto para os irmãos, na dependência do Senhor, em 3 momentos, a começar com essa afirmação: a luz veio ao mundo. Jesus ele está falando aqui do templo, durante ou no final da festa dos tabernáculos, ou também a festa chamada Festa das Cabanas, uma das festas religiosas do povo de Israel. Todas as festas tinham esse viés de gratidão, por causa das colheitas, né? Então essa festa tem esse significado, mas também remete ao tempo em que o povo de Deus habitou entre cabanas quando eles estavam ali saindo do Egito. Então, essa festividade era comum e ela era celebrada entre os judeus, e Jesus estava ali desde o capítulo 7, a gente já vai percebendo essa festa acontecendo em Jerusalém. Jesus vai até Jerusalém a fim de participar dessa festa. Os seus irmãos queriam que Jesus se amostrasse, né? Digamos assim. Olha, se você quer ser conhecido, você precisa ir para o epicentro, né, da religião, é lá em Jerusalém. Jesus se demora porque ele sabia o tempo de agir, a forma como agir, e ali ele sobe a Jerusalém. No último domingo, nós vimos Jesus naquele tribunal armado pelos fariseus e pelos escribas, no qual foi chamada até a sua presença, foi levada até a sua presença uma mulher pega em adultério. Depois disso, a sequência dessa passagem aqui, nós chegamos ao capítulo número 8. Na ocasião, Jesus ele desmonta os fariseus e os escribas, mostrando que aquele que não tivesse nenhuma falta poderia atirar a primeira pedra. Eles deixam as suas pedras, eles se retiram, e Jesus oferece perdão àquela mulher apanhada em adultério. Nessa sequência aqui, Jesus continua nessa festa, e no verso 12 diz: de novo lhes falava Jesus. De novo lhes falava Jesus. Aqui nós já temos a primeira lição, irmãos. De novo lhes falava Jesus. Ora, Jesus ele tinha aquele grupo de discípulos que estava próximo, que caminhavam com ele, que tinham seus ouvidos abertos, seus corações abertos, seus olhos atentos para abraçarem as palavras de Jesus. Mas também tinha aqueles que estavam distantes, os perseguidores, né? E aqui a gente vai perceber isso. Mas o fato é que Jesus ele continua a falar. Tem sido assim também nas nossas reuniões. Jesus continua a falar. É por isso que ele preparou um dia de descanso. Os puritanos chamavam domingo da feira da alma.
o dia do povo de Deus se reunir para ouvir da parte de Deus. De novo, o Senhor falava. E de novo o Senhor continua a falar, porque a sua palavra continua poderosa. O que é que ele diz na ocasião? Essa afirmação aqui, eu sou a luz do mundo. Talvez você já tenha percebido, eu creio que foi Itiel, falou alguma coisa sobre todas as vezes, resumidamente, todos os eu sou que Jesus veio falando e vai falar ainda. Então, no Evangelho de João ele vai falar, continuar com essa expressão aqui, eu sou a luz do mundo. Essa ênfase aqui, a mesma forma como Deus se manifestou no Antigo Testamento, ele continua a demonstrar e se mostrar aqui como Deus que é, nesse eu sou. Eu sou o pão da vida, aqui ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira. Ele é tão rico, como diz Hendrickson, ele é tão rico e glorioso que um único nome não pode descrevê-lo. Você já viu aqueles quadros assim, que tem vários adjetivos sobre Jesus, né? É pouco ainda. Ele é tão rico e glorioso que um único nome não pode descrevê-lo, nenhuma única metáfora é capaz de fazer justiça à sua grandeza. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Jesus. Quem pode descrever em sua totalidade quem é esse poderoso eu sou? Isaías 9:2, eu já citei rapidamente aqui para os irmãos, mas diz lá, o profeta, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Veja a ênfase aqui. Viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Esse é o propósito mostrado aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, mostrando que Jesus, ele veio, essa luz veio habitar entre nós. Por isso diz lá em João capítulo 1, versículo 5, se você puder folhear sua Bíblia, e chegando no verso 5 diz assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 4, olha só, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E aí o verso 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Por isso Jesus vai dizer que quem me segue não andará nas trevas. Quem segue o Senhor Jesus não andará em trevas. Por isso que ele vai completar aqui, quem me segue. E esse seguir aqui significa crer. O verdadeiro discípulo não é somente aquele que entende, ele apreende algumas verdades, mas aquele que segue o Senhor Jesus. É ele que, olhando para essa luz, ele segue os passos dessa luz, que é o Senhor Jesus. Seguir é crer, discípulo é aquele que segue. E aqui a pergunta que nós fazemos, você tem seguido o Senhor Jesus? Tantas pessoas que seguem com tanto entusiasmo, né? Entusiasmo certas figuras aí, famosos, pessoas que você tem algum tipo de interesse por algum conteúdo, né? Nem todo conteúdo é desprezível na internet. Tem gente que produz conteúdo de qualidade, não é não? Tem coisas que são úteis, coisas que são boas, e aí você segue lá com entusiasmo. Ou então a gente recomenda para outras pessoas, siga fulano, né? Ela dá algumas dicas de culinária, ou coisa do tipo, ou alguma coisa que desperta o interesse comum. Siga, é muito bom seguir, a gente vai lá, procura e diz, eu quero segui-lo. Com entusiasmo nós seguimos. A pergunta é, você tem seguido verdadeiramente o Senhor Jesus? Como discípulo, esse tem sido o desejo, o interesse da sua alma e do seu coração? Tem sido? Como Ruth disse a Noemi, desprezando o seu antigo caminho, não desejando mais o seu passado, mas olhando para Noemi, disse, para onde você for, o seu Deus será o meu Deus, para onde você for, eu irei. Olhando para Jesus Cristo, nós podemos dizer assim, para onde tu fores, Senhor, eu irei. Nós já vimos aqui
No capítulo 6, é um momento bastante difícil do ministério de Jesus, quando ele vai falar verdades que vão ser inconvenientes ou indigestas. E aí muitos se apartam de Jesus. Depois você pode dar uma lida lá no capítulo 6. Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês não querem ir também? Pedro olha para Jesus e vai dizer assim: a gente não falou isso, Senhor. Para onde iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos? Ele vai dizer: para quem? Porque Pedro estava totalmente convencido de que não há vida, de que não havia luz fora de Jesus. Você se vê longe de Jesus, quando você começa a imaginar assim: se eu não fosse crente. Já passei esse pensamento. Às vezes eu fico a imaginar: meu Deus, se eu não fosse crente. Aí eu fico aperreado só de imaginar de viver longe do Senhor Deus. Meu Deus, é aterrador pensar numa vida sem Cristo. Não é não? É algo assim que a gente nem deve cogitar. Meu Deus, que coisa terrível. Seria a pior das experiências, Senhor. Talvez você já tenha até dito com franqueza diante do Senhor: meu Deus, se for para andar longe de ti, que o Senhor me leve logo. Eu não sei viver. É uma dependência. É o ar que nós respiramos, é o chão que nós pisamos, é a paz que nós desfrutamos, é Cristo Jesus. Não há vida longe de Cristo. Talvez nessa manhã você esteja pensando em largar esse caminho. Eu pergunto para você: você vai para onde? Se ele já disse que não é um caminho, ele já disse que não é uma opção, ele disse não é uma alternativa, mas ele disse de maneira cabal que ele é o caminho. O caminho. E quem experimenta de Jesus, e quem anda com Jesus, ele não vai se satisfazer com a vida que esse mundo pode oferecer. Porque não se compara, nem de longe, a paz, a bênção, a graça que nós desfrutamos junto do nosso Senhor. Mas, meus irmãos, a luz veio ao mundo, Jesus veio, esteve entre nós. Mas, num segundo lugar aqui, quero mostrar que a incredulidade resiste à luz. A partir do verso 13, mais uma vez, os inimigos de Jesus tentam desencaminhá-lo ou continuam no encalço de Jesus, tentando persegui-lo. E no verso 13, a gente vai perceber aqui uma acusação, mais uma acusação. Verso 13, então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. No verso seguinte, eles dizem, com a de ignorância, e repreendendo Jesus, respondeu Jesus e disse-lhe: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Os fariseus aqui, sendo mestres da lei, eles não compreendiam a verdade sobre o Messias. Por isso eles dizem algo que é até legítimo, eles vão usar a lei, daqui a pouco Jesus vai tocar nesse assunto, mas por hora deixe-me dizer aqui, eles não sabem quem é Jesus, mas o Filho sabe muito bem qual é a sua identidade, e sabe muito bem qual é a sua missão. Por isso, repito no verso 14, eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Jesus, ele veio com esse senso de propósito, ele tinha essa identidade muito bem firmada, ele não negava essa identidade, e ora que essa identidade, ao ser afirmada, lhe trouxe bastante dificuldade. Porque se Jesus tivesse vindo dizendo assim: eu sou um profeta, não é? Eu sou um profeta, talvez isso não tivesse trazido tantas dificuldades para Jesus. Mas ele vem dizendo e afirmando a sua identidade divina. Isso traz dificuldades para Jesus. Mas veja como é importante saber quem é Jesus.
Os fariseus aqui, eles não sabem quem é Jesus. E se eles não sabem quem é Jesus, eles não sabem também quem são. É uma premissa lá de João Calvino, na sua sistemática, como a gente chama. Ele diz assim que nós devemos saber quem é Deus. Conhecer a Deus é um primeiro passo. E conhecendo a Deus, eu me conheço. Ora, se eu não sei quem é Deus, essa vida fica desprovida de propósito. Nós andamos na escuridão. Porque se Ele é a luz do mundo, se toda a vida parte de Deus, e se é Ele que nos dá o propósito, o significado, identidade e todas as demais coisas, ora, longe de Deus eu estou totalmente às escuras, alienado, eu não sei quem eu sou, não sei para onde vou, eu traço meus próprios caminhos, mas todos eles são insaciáveis, eles não são finais, eles não conseguem nos dar uma explicação completa acerca de nós mesmos e da nossa missão aqui nessa terra. E qual é a nossa missão? Qual o fim do homem? Qual o fim do homem? É adorar a Deus, é glorificá-lo para sempre. Veja, o meu fim está junto ao quê? A compreensão de quem é Deus. Qual o meu propósito? Qual a minha felicidade? É adorar a Deus. Então eu preciso conhecer quem é esse Deus Todo-Poderoso. Ora, os fariseus aqui, mestres na lei, eles não conseguem entender quem é Jesus, e aqui eles perdem também a sua identidade. Não é esse o problema do mundo? As pessoas, elas estão sempre numa busca de uma identidade, né? Eu me identifico através dessa característica, ou desse grupo social, ou desse viés político. Elas procuram coisas e ali elas vão colocar a sua identidade, mas todas essas coisas estão fadadas ao fracasso e elas não conseguem nos convencer, porque é pouca vida. Mas quando nós temos a nossa vida em Deus, ainda que a gente ande meio no escuro assim, às vezes a vida não está meio no escuro, né? A gente não consegue enxergar 2 passos à frente, assim, naquela noite, assim, sem lua. A gente vai olhando, meu Deus, tem pouca visibilidade aqui, mas eu sei quem é o meu guia. Não é maravilhoso saber disso, meu irmão? Que mesmo na noite escura da alma, eu sei quem está me guiando, eu sei quem está me direcionando, eu sei que o Senhor está à minha frente. É maravilhoso. Aqui os fariseus estão julgando equivocadamente, e eles são expertos em fazer isso, né? Verso 15. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. No contexto, nós, aqui no capítulo 8, a gente já viu como os fariseus eles manipularam o julgamento da mulher pega em adultério. Qual o propósito ali dos escribas, dos fariseus? O propósito era perverso, né? Era de pegar Jesus em alguma contradição. Então, eles usam uma mulher com o propósito de atingir Jesus. Expõe essa mulher no julgamento totalmente injusto, parcial, porque, ora, a mesma lei que condenava a mulher, a mesma lei que condenava o homem com quem ela tinha adulterado. Então, na cena, só tem uma parte. Ué, cadê o resto do povo? Cadê a outra parte? Só tem essa mulher. Então, esse é o tipo de julgamento segundo a carne. Esse é o tipo de julgamento desprovido da verdadeira justiça. Jesus é diferente, ele julgava com retidão. É claro que, na sua primeira vinda, Jesus não veio para julgar. Né? João capítulo 3, versículo 16, 17... versículo 17 especialmente, ele diz que não veio para julgar, mas para salvar. Mas ele, de certa forma, ele também julgava os homens. Ele julgava os pensamentos e ações dos homens. E, ora, e quando pregando a justiça, ele estava ali já condenando. Porque os homens já estão em condenação. Ele oferece salvação, mas os homens ali já estavam condenados, né? Os homens que estavam andando em impiedade. Mas Jesus ele se reservou, ou dentro desse plano eternal, ele reserva a sua vinda como justo juiz, justamente para o que está por vir, ainda na sua segunda vinda e hora. Olha, meus irmãos, quando ele vier novamente, ele virá para exercer
justiça. Mateus capítulo 25, versículos 31 e 32, Atos 17 e 31, 2 Coríntios 5, 10, 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8, Apocalipse 20, 11 e 12, todos esses textos mostram a vinda de Jesus como juiz. Vamos só observar somente um deles, Atos 17, 31. Diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse é o varão que foi destinado. Ele virá julgar o mundo com justiça. Agora você pode fazer a pergunta, mas quer dizer, pastor, que realmente a gente não pode julgar, né? Tem essa falácia aí, ó, só quem julga é Deus, ninguém pode julgar. Não, nós podemos julgar mediante a palavra de Deus. Se um irmão está incorrendo em pecado, nós devemos julgar, não segundo a nossa ótica carnal, os nossos pressupostos, mas segundo a palavra de Deus, em amor, nós devemos exercer esse juízo. E é uma tarefa extremamente difícil, meus irmãos. Ora, eu vou colocar isso num grau menor e talvez mais comum à nossa vivência, que é no nosso próprio ambiente familiar. Quando você vai disciplinar um filho, você está ciente ali, às vezes eu disciplino meu filho e eu fico assim, mas rapaz, eu fazia isso quando era guri também. Né? Ou às vezes até depois de ter crescido, né, a gente comete as nossas falhas, mas aí eu sei que não é por causa disso que eu vou dizer assim, eita, então eu não vou disciplinar, então cada um faça o que quiser. Não, vou disciplinar. Por quê? Porque eu sei que eu sou disciplinado por Deus. Porque aquele que é filho, ele está debaixo da disciplina de Deus. Aquele que é filho de Deus, como diz lá em Hebreus. Então nós podemos julgar. O problema é julgar com justiça. O problema, irmãos, é julgar com um coração assim, bem intencionado, né? Para o bem do irmão e para a glória de Deus. Às vezes a gente fica assim, né? Com a sede de vingança, é agora. Então, quando a gente se aproxima de alguém que foi encontrado em falta, ou está sendo encontrado em falta, a gente vai meio por cima, né? Eu sou meio justo, sou mais justo e tal. Mas nada, meus irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pó, mas é necessário haver essa correção, né? Agora, versículo 16, um testemunho inequívoco de Jesus. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Duas razões pelas quais vocês devem crer no meu juízo aqui, que meu juízo é verdadeiro. Porque, ele vai dizer, porque eu não estou sozinho. Eu falo por mim e por aquele que me enviou. Em vários momentos, Jesus vai se mostrar aqui, como já disse ainda há pouco para vocês, colocando-se aqui, parando. Quando ele diz, eu sou, isso já era muito estranho para um judeu. Porque essa expressão, eu sou, já remetia à divindade. Né? Então, Jesus já se coloca aqui como Deus que ele é. E aqui também na vossa lei, está dizendo na vossa lei como uma forma dos judeus entenderem, os fariseus entenderem. Olha o que eu estou falando segundo a lei de vocês, mas ora, era a lei de Moisés. Ele está usando aqui Deuteronômio 17:6, que diz que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, pelo depoimento de uma só testemunha não morrerá. Números 35:30 também vai nos mostrar isso. Esse é o princípio aplicado na disciplina da igreja, né? Mateus 18:16 diz assim, esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Não, isso aqui é 2 Coríntios 13:1, Paulo dizendo assim, esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas se decidirá todo o negócio. Paulo está se referindo aqui a esse testemunho necessário dos judeus de ter pelo menos 2 testemunhas. Quando eu disse Mateus 18:16, também ali há uma fala nesse sentido do Senhor Jesus.
Verso 18. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. É um duplo testemunho aqui. O Filho e o Pai testificando. No verso 19, esse é o verso 18, verso 19 diz assim: então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Fica evidente aqui a cegueira espiritual desses homens. Jesus já tinha mostrado, Jesus já havia falado, mas eles continuam em seu estado de cegueira. Os fariseus eram assim. E quando eles dizem assim: onde está teu Pai? Essa é uma expressão certamente acompanhada de certo desdém. Onde está teu Pai? Como se dissesse assim: nós temos Pai, nós sabemos de quem nós somos filhos. De quem? Somos filhos de Abraão. Somos filhos de Deus. Então eles se mostravam como superiores aqui. Mas onde está o Pai? Que vocês dizem assim: eu estou testificando. Então ele precisa estar aqui para poder testificar. Outra pessoa. Sim, inclusive, esse é um testemunho aqui, quando o Senhor Jesus fala da própria Trindade, né? Pessoas distintas, né? Pessoas distintas, o Pai e o Filho, mas um só Deus. Mas onde está esse Pai? Eles não conhecem um Pai. Daqui a alguns domingos, vocês vão ver uma passagem lá no verso 44, que Jesus vai dizer quem é o Pai desse povo. Mas bora antecipar, veja o verso 44. Esse é o tipo de texto perigoso, né? Para quem tem aquele hábito de tirar aqueles versículos da caixinha, né? De promessas, versículos de promessa, né? Aí o cara está lá: vou tirar minha promessa do dia. Aí tira 8,44 de João, diz assim: vós sois do diabo. Né? Misericórdia, né, irmãos? Totalmente desnecessário minha fala, eu sei. Mas vamos lá. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Esse é o pai de vocês. Enquanto eles estão tratando com desdém quem é o seu pai, Jesus daqui a pouco vai dizer: eu vou revelar quem é o pai de vocês. Porque, ora, aquele que não me conhece como filho de Deus, ele não pode ter Deus como seu pai. Porque Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus por meio da ação, por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que nós somos adotados a essa família preciosa. É por isso que nós podemos chamar Deus de Pai, de Abba Pai. É por isso que podemos clamar a Ele. Essa é a verdade. Esses homens estão cegos demais para entenderem essa verdade. Essa é a ignorância. E perceba, irmãos, que ignorância é diferente de imaturidade espiritual. Porque em João 14, lá no finalzinho, daqui a 3 anos ou 4 no máximo, a gente vai chegar lá em João 14, né? E vocês, se Jesus não tiver voltado, vocês vão ver uma passagem lá, que Filipe diz para Jesus assim: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E Jesus ele vai considerar aquela fala de Filipe. Com propósito ali, ele usa aquela expressão e tenta ensinar Filipe: eu já estou convosco há tanto tempo e vocês ainda dizem isso. É um tom de repreensão, mas é um tom de cuidado, de amor e de ensino. Tem esse propósito. Se você tem dúvidas legítimas, você pode ser convencido amorosamente. Pessoas que têm realmente dúvidas legítimas. Eu acho que todo crente que lê a Bíblia tem dúvidas, não é? Todo crente que tem... Se você nunca teve dúvidas acerca da Bíblia, rapaz, muito provavelmente, assim, talvez você não esteja lendo a Bíblia. Porque quanto mais a gente lê a Bíblia, aqui ou ali a gente vai suscitar alguma dúvida, alguma questão. Eita, isso aqui é difícil de entender, ou aquilo, ou outro, né? A gente está sempre anotando alguma coisa, ou pensando e refletindo. E eu vou falar com o pastor, vou fazer um estudo aqui, e a gente vai tentar esclarecer essa questão. Faz bem. Termos dúvidas honestas, a gente pode ter um esclarecimento também honesto. Eu penso e me divirto, eu já falei para os irmãos, quando
a conversar com meu filho, ele vem com alguma dúvida, alguma pergunta de gaveta, assim. Eu já disse para vocês, né? Aquela dúvida que eu digo assim, eu chamar o pastor. Eu sou o pastor. E agora, passar o nome do pastor Flauber aqui, dos presbíteros. Vai conversar com ele, meu filho. São perguntas, nem sempre a gente tem a resposta ali, mas eu gosto. Se tem algum questionamento, vamos, porque eu tenho a oportunidade de ensinar a luz da palavra de Deus. E naquilo que a Bíblia silencia, eu digo, filho, olha, vamos deixar isso para o céu. Lá a gente vai ficar... Né? Tem coisa que é assim, é ou não é? Tem coisa que é assim, não, vai ser no céu, meu filho, essa. Cuidado, o pai não consegue não. Né? Consegue não. Já falei com vocês sobre o chat GPT, que ele estava conversando lá com o chat, eu observando, né? Fazendo alguma pergunta, o chat perguntou, eu posso lhe ajudar em mais alguma coisa? Aí ele disse, não, eu pergunto ao meu pai. Meu Jesus, eu entendi ali que ele estava falando do Pai das luzes, que sabe todas as coisas, né? Mas há questionamentos, não tenha medo, receio de encarar as dúvidas legítimas que seus filhos ou que os irmãos da igreja venham a suscitar. Faz parte. E é o Senhor Deus que nos convence. Não é não, meus irmãos? É o Espírito que vai nos convencendo, a palavra de Deus que vai nos esclarecendo. E aí nós vamos caminhando. A luz veio ao mundo, amém? Quem é a luz? Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. A incredulidade resiste à luz. Esses fariseus, eles não tendo a luz tão perto, mas a exposição excessiva à luz, sem a devida proteção que é a fé, nos levava a ter esse embaçamento de visão. Mas a luz prevalece sobre as trevas. É o último ponto aqui. Verso 20. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Jesus está aqui no átrio, alguns dizem que é no átrio das mulheres, que era o último local ali onde as mulheres poderiam chegar. Se assim o é, Jesus estava acessível ali. Jesus também está no templo, como falei para vocês. E ora, Jesus no templo e os fariseus suscitando questionamentos tão tolos, ao invés de desfrutar daquele que é o próprio tabernáculo, a própria presença de Deus, que ali era maior do que o templo. Ele estava ali perto dos gasofilácios, ali é o chamado lugar dos tesouros. Ali Jesus estava a maior riqueza. Havia mais glória ali, meus irmãos, do que no templo de Salomão. Lembra no ato da inauguração, tanto adorno, tanta glória havia nesse templo. Aqui, esse homem, filho de carpinteiro, humilde, está ali. Ele é maior do que o templo. Há mais glória em Cristo do que todo adorno desse mundo. Há mais glória em Cristo do que todas as ruas de ouro do céu, né? Quando se falava de céu, né? Quando se fala sobre o céu, muitas vezes eu vou pisar nas ruas de ouro e nas não sei o que de cristal. Meus irmãos, eu vou estar com o meu Cristo, que é glorioso, né? Até no chão batido com Jesus a glória, meu irmão. Né? Até na nossa vida de peregrinação aqui, mas a glória em Cristo Jesus é maravilhoso. Ele é a nossa riqueza. Jesus é a maior riqueza aqui. Para fins de entendimento aqui, esse é o mesmo lugar onde aquela viúva depositou as suas duas moedas, né, no gasofilácio. O que é que está vendo aqui, meus irmãos? Essa conspirata, né, contra Jesus. Os judeus estão tentando matar o Senhor Jesus. Desde o capítulo 5 lá, verso 18, os judeus tentam matá-lo, vai dizer lá. Vão tentar apedrejá-lo em mais duas ocasiões. No capítulo 8, aqui, verso 59. No capítulo 10, verso 31. Por quê? Por ele afirmar sua identidade divina. Tentaram apedrejar o Senhor Jesus. Veja, qual foi a última passagem que nós vimos aqui? A tentativa de apedrejamento à mulher. Os fariseus, na verdade, eles queriam apedrejar era o Senhor Jesus. Aqui no capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, no verso 53, vão tentar matar Jesus. Enquanto a multidão cresce no capítulo 12 em favor de Jesus, os sacerdotes eles estão planejando a sua morte. Aqui na festa dos tabernáculos,
essa já é a segunda tentativa, somente em uma semana. Veja o que diz no capítulo 7, verso 30. Então, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Aí vejam só, meus irmãos, também o versículo 43, 44. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. A guarda, a polícia do templo vai, sob ordem dos fariseus, prender Jesus. O que é que acontece? Quando eles chegam lá, dizem assim: nunca ouvimos falar, nunca ouvimos alguém falar como esse homem fala. Então eles voltam de mãos vazias. Mas havia já um conspirato, uma tentativa de prisão e de morte. Havia esse planejamento no coração dos inimigos, dos homens das trevas aqui. E por que isso não acontece? Porque a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Foi assim desde a vinda do Senhor Jesus, né? Ele ainda menino ali, há uma ordem para a matança dos infantes, é com Herodes, né? A matança dos infantes, há uma tentativa desde a sua chegada aqui, aquela turbulência, essa luz, ela ofusca demais, e há pessoas que não querem ver a luz. Não é chegado o tempo, não era chegado o tempo de Jesus, e ele sabia. Matthew Henry, ele diz: em relação à nossa morte, nenhum inimigo pode adiantá-la. Viu, irmã Rita? Eu estava lembrando dessa citação quando a senhora pediu oração. Nenhum inimigo pode adiantá-la, mas também nenhum amigo pode adiá-la. Nenhum inimigo pode adiantar a nossa morte. Nenhum inimigo. Todos os nossos dias foram contados, todos. Mas também nenhum amigo pode adiá-la. Você pode ter assim na sua lista uma lista de médicos assim especialistas em todas as áreas, amigos enfermeiros e contatos em todos os hospitais possíveis, imagináveis, mas meu irmão, quando chegar a nossa hora, já era. Parece fatídico, né? Mas veremos a glória de Deus de maneira perfeita e maravilhosa. Essa é a verdade. Controle absoluto de Deus é percebido aqui sobre a vida de Jesus. Há um controle absoluto de Deus sobre as nossas vidas. Há um controle absoluto desse Deus Todo-Poderoso. Veja, Jesus profere essas palavras no gasofilácio, ensinando no templo. O texto ele começa mostrando, pelo menos essa perícope, né? Mostrando que Jesus ele estava ali ensinando, falando, né? E termina essa perícope mostrando que ele está ensinando. E ninguém o prendeu. E é curioso porque ele estava num local ali, dentro do templo, e era um lugar muito interessante, porque o lugar onde Jesus estava ficava nas proximidades do salão que o Sinédrio usava para fazer suas reuniões. Ou seja, ele estava pertinho ali das mãos do Sinédrio. Ou seja, eles estavam perto, mas não podiam se apropriar de Jesus. Por quê? Porque não era chegada a hora. Porque quando chegou a hora, o próprio Jesus ele não saiu, como Policarpo de Esmirna, né? Um grande homem de Deus, escreveu uma carta lá aos Filipenses, e ele foi perseguido pelo imperador romano, e ele saiu fugido, sabia que a Roma queria prendê-lo por causa da sua fé, e teve um momento que ele parou e disse: quer saber de uma coisa? Eu vou me entregar. E quando ele foi pego ali pela guarda romana, foi dada a possibilidade de ele negar o Senhor Jesus. Ele disse: rapaz, eu tenho servido o meu Senhor durante 86 anos, ele nunca me faltou em nada, por que eu vou negá-lo agora? Pois chegue. Se entregou à morte.
não foi antecipada, mas no momento certo, mas em honra ao Senhor, adorando o Senhor. No momento certo, Jesus aqui, ele se entrega. Antes, ninguém podia fazer nada. Por isso ele disse aqui, como eu disse, alguns textos, tem vários outros, irmãos, não é chegada a minha hora. E louvado seja Deus. Por quê? Porque a luz de Cristo ainda brilha entre nós, irmãos. Essa é a verdade. A luz de Cristo ainda está entre nós. Porque o Evangelho ainda é difundido. Porque a palavra de Deus ainda é pregada. Porque o Espírito Santo ainda está entre nós, aplicando essa palavra de redenção e selando os nossos corações para o último dia. Ou seja, nós estamos em tempos onde a luz ainda está entre nós. Onde podemos ser iluminados pela glória de Cristo. Onde podemos ser convencidos acerca do nosso pecado, acerca do juízo e podemos nos arrepender. Ainda a luz. E como diz, acho que se a música for de Paulo César, diz assim, nunca é tarde não. Sai da escuridão. Nunca é tarde. Ainda há tempo. Sairmos desse nosso mundo, dessa clausura, né? dessa escuridão e virmos para a luz. Jesus nos chama, meus irmãos. Ele veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E hoje é tempo de nós nos voltarmos para Ele de todo o nosso coração. Se vivemos em Cristo, se conhecemos a luz, que importa a vida ou a morte? Apocalipse 22:5 vai nos dizer, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão pelos séculos dos séculos. Nascemos para a luz, nos voltemos então para a luz. E que certeza nós temos, meus irmãos, que em dias difíceis, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Que certeza nós temos que nunca estaremos em densas trevas. O Senhor sempre estará conosco a nos guiar. A sua presença é real, porque Ele é a luz do mundo. Mas do que vai adiantar se Jesus for a luz do mundo, se Ele não for a minha luz? Que adianta dizer que Jesus é o Salvador do mundo, se Ele não for o meu Salvador pessoal, particular, íntimo? Se Ele for o seu Salvador, o sol nasceu, o sol da justiça raiou. Temos a salvação. Vamos orar, meus irmãos? Obrigado, Pai, de amor, Deus de toda glória, toda graça com que o Senhor tem nos assistido, Senhor. É verdade que antes nós andávamos segundo os nossos próprios pensamentos, tropeçando, Pai. Quanto mais escuridão, era melhor para nós, para escondermos-nos, ó Senhor, de Ti. E para que os nossos pecados não fossem expostos. Mas Deus, quando o Senhor veio e mostrou luz, e nos mostrou a nossa realidade, vimos o quão perdido nós estávamos, ó Pai. Nesse mesmo momento, o Teu Espírito Santo, Senhor, nos deu essas lentes da fé. E nós olhamos para o Senhor Jesus como nosso Salvador. Tu és a luz do mundo. Tu és a nossa luz, ó Pai. Muito obrigado por Tua obra em nossas vidas. Que o Senhor, pois, aplique a Sua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Flávio.